Bom dia, bom dia. Já tô aqui. Espera só um pouquinho que eu vou ligar a câmera. Bom dia, gente. Um segundinho. Bom dia. A câmera não quer ligar. Agora vai. Foi. Bom dia, bom dia. Deixa eu me localizar aqui. Página 84 do nosso livro. Deixa eu entrar aqui. Bom, gente, na semana passada nós fizemos uma introdução sobre a relação da filosofia com aquela questão do Estado ser laico, do Estado aceitar a religião, né? Ou seja, a maneira como as pessoas têm contato com essa religião no dia a dia dentro da sociedade. Vimos que esse contato, ao longo da nossa história, ele foi se modificando, ele foi se construindo de maneiras diferentes, não é verdade? E aí, semana passada, nós falamos muito sobre a questão da maneira como existia o sentido da tolerância, da separação entre o Estado e a Igreja, né? O surgimento dos conceitos iluministas. Nós vamos ver que essa ideia da separação clara entre Estado e Igreja, ela vai surgir só no período iluminista mesmo, depois das revoluções burguesas, né? Quando a burguesia, de certa forma, ela tenta pegar o seu espaço dentro da sociedade. E hoje nós vamos continuar aqui da página 84, tolerâncias progressistas e tradicionais, ok? Quando a gente fala, então, em relação de tolerar, né, as escolhas individuais, as escolhas morais de um grupo ou de indivíduo, o grande questionamento que nós temos que realizar ou nos realizamos dentro da sociedade é que até onde vai essa tolerância, né? É a primeira coisa que a gente tem que tentar entender, e dentro desses conceitos progressistas de tolerância, questiona-se isso, né?
Ou seja, até que ponto essa liberdade ela tem espaço? Até que ponto o indivíduo pode fazer o que quer em relação às suas liberdades individuais? Então, de certa forma, dentro do campo progressista, na modernidade, começou a surgir esses questionamentos. Ok, existe liberdade, mas existe um limite que a gente tem que tolerar? Ou a gente tem que tolerar tudo em prol da liberdade? Ok? Esses foram os conceitos que começaram a surgir. Porque começou a falar muito de liberdade, liberdade, liberdade. E aí todo mundo começou a falar assim, ah não, liberdade é muito importante, as pessoas começaram a valorizar muito o conceito de liberdade, e aí surgiu essa problemática. Tipo, ok, liberdade sim, mas e aí, tem limite essa liberdade? E aí, querendo ou não, dentro desse período, né, que nós chamamos de o período progressista, o período pós-iluminista, vão começar a surgir diferentes pontos de visão em relação da tolerância, né? Algumas visões progressistas e outras tradicionais, ok? E é isso que a gente vai tentar ver agora. Em geral, ou seja, na maioria das vezes, quem se considera progressistas, né, vai dizer que qualquer tipo de intolerância é algo que prejudica o indivíduo, o ser humano, a sociedade, tá? Ou seja, de certa forma, no entendimento do pensamento progressista, essa intolerância ela vai impedir o desenvolvimento tanto das artes como da ciência, ela vai ser um obstáculo para questões como originalidade, desenvolvimento intelectual, ok? Então, querendo ou não, encontrar a verdade numa sociedade intolerante é algo muito complicado, ok? Então, seguindo esse raciocínio, a tolerância, de certa forma, ela acaba se identificando com o conceito de pluralismo, tá? Ou seja, aceitar os valores de todos. Então, ó, os progressistas eles fazem essa relação entre o conceito de tolerância com o desenvolvimento intelectual da sociedade, tá? Nós vamos ter aí essas... Aí, gente. Ei, Matheus, bem-vindo à minha aula. Matheus colocou o nome aqui, ó. Matheus Unida. Tempo. Então, em contraposição aos... Ai, peraí, gente. Deixa eu até silenciar aqui. Amanhã eu acordo todo meio entupido mesmo. Então, a visão progressista ela vai por esse caminho, de tentar aceitar a pluralidade, a tolerância, né? E acreditar que a intolerância é algo muito negativo. Os tradicionalistas, então, consideram que essa tolerância, em geral, é algo sim positivo. Eles entendem que a tolerância é positiva. Porém, a tolerância, de certa forma, ela poderia, né, contribuir com a violência e para um crescimento de questões violentas, tá? Então seria preciso ser intolerantes com aquelas pessoas que, de certa forma, não comungam com os valores básicos e não respeitam os valores básicos da nossa sociedade, ok? Eu, de certa forma, sou intolerante em relação a isso. Outro dia passou no jornal que eles estão construindo uma pista de skate aqui na Lagoa do Meio, ali perto da linha verde, né? E aí, já antes mesmo de inaugurar, alguns indivíduos foram lá e já fizeram algumas pichações. Eu não sei se vocês viram isso, já tem um tempinho, já tem uns 15 dias isso. Nossa, eu fiquei com muita raiva daquilo. Aquilo me trouxe nesse sentido que eu sou intolerante, entendeu? Tipo assim, é, é, me incomoda muito as pessoas que não respeitam a sociedade como um todo, nesse sentido. Né? Me traz uma insatisfação e me incomoda bastante. Vamos marcar aqui para a gente continuar. Tranquilo aqui, então, a visão progressista e a tradicional, gente? De boa? Nada muito complicado, né? É quase um conceito de senso comum aqui.
Passar, hein? Passando. Lembrando, no finalzinho da aula, uma pequena chamada, tá? Fiquem atentos. Então, gente, esse problema, né? Ou seja, de quais seriam os limites do tolerável, vários filósofos vão se tratar sobre, vão discutir sobre ele, e o Herbert Marcuse, ele vai dizer que a tolerância, né, nos debates, né, ela deve ser total e que ela é indispensável tanto na religião como na ciência, tá? Então essa tolerância, ela não pode assim ser admitida quando o jogo, a paz, a liberdade, a felicidade da existência e tudo estiverem em jogo. Mas no geral essa tolerância ela tem que ser, não tem limites para ela, ok? Sempre temos que tolerar a diferença das pessoas. Depois nós vamos ter outros, né? Guizot, né? François Guizot, ele vai, na sua obra História da Civilização na Europa, ele argumenta que essa questão da tolerância ela é importante, né? E querendo ou não, ela foi o motor do desenvolvimento do continente europeu. Foi através dessa tolerância que, querendo ou não, a sociedade europeia ela começa a se desenvolver nesse progresso científico e racional, tá? Então, essa tolerância, no entendimento de Guizot, ela só vai se tornar possível por causa da coexistência de vários princípios que começaram a se estabelecer dentro da Europa e um certo equilíbrio, né, entre esses princípios, né? Ou seja, querendo ou não, existe um princípio único, exclusivo, seja ele religioso ou laico, e qualquer tipo de intolerância geraria estagnação, tá? Ao contrário de Guizot, né, Voltaire vai falar que a tolerância ela não surge como uma reação contra a igreja. Não, ele entende que essa tolerância seria fruto do próprio cristianismo, né? E inclusive ele chega a dizer que sem o cristianismo a tolerância seria impossível, porque ele vai argumentar que nós tivemos períodos de intolerância e eles se deveram principalmente ao início da própria questão do cristianismo, que não era a verdade do cristianismo, né? A essência não se estabelecia aí, tá? Então, segundo Voltaire, a sociedade então se movimentaria o tempo inteiro no pêndulo entre despotismo e anarquia. Ficavam aí nesse controle o tempo inteiro, né? Esse despota que é o rei arbitrário e o anarquismo que é essa negação completa da autoridade, tá? Então, a tolerância seria capaz de fazer um equilíbrio entre esses dois pontos. Tá? Para ele era muito importante que acontecesse esse equilíbrio aí.
Então, voltando aqui ao que nós falamos. Marcuse fala que a tolerância dentro do campo das ciências, ela é indispensável. A tolerância, ela só não é completamente, assim, vamos dizer assim, ela só não é, assim, de certa forma, com uma ideia, ela só encontra limites, essa é a palavra, a tolerância só encontra limites a partir do momento que a gente discute a paz, a liberdade e a felicidade das pessoas. Todos os demais, nós não temos limites para essa tolerância, tá? Então, principalmente dentro do campo da ciência, que para ele é indispensável. Ou seja, tolerar pensamentos e conceitos diferenciados. François Guizot, então, vai falar que essa tolerância ela é tão importante que ela foi o motor do desenvolvimento europeu, e Voltaire vai falar que essa tolerância seria fruto do próprio cristianismo e que é ela que faz o equilíbrio entre o despotismo e a anarquia, tá? Karl Popper vai dizer que essa tolerância ela é fundamental porque só através dela que a gente pode desenvolver um raciocínio que se aproxima muito ao conceito dialético, né? Que foi tanto usado por Sócrates no seu método filosófico, né? Ele fala assim, ó, através da tolerância a gente pode seguir o seguinte raciocínio, ó, pode ser que eu esteja errado e você esteja certo. Se a gente discute esse problema, a gente pode, de certa forma, conseguir consertar ou corrigir os nossos erros. E se a gente falar desse problema de maneira racional, pode ser que nós dois nos aproximamos mais da verdade. Então, essa tolerância, ela possibilita o debate, a discussão e a aproximação do conceito verdadeiro. Tá? É algo muito positivo dentro do pensamento de Karl Popper. Tranquilo? O que falou aqui esses filósofos? De boa? Continuando. Então, de certa forma, o que vai dizer que a tolerância ela vai ser o fator principal e inicial para que a gente possa encontrar a verdade. Porque se eu não tenho esse debate político dialético, né, esse ponto de vista que nós chamamos de verdade, dificilmente ele vai ser encontrado. Ou seja, a tolerância ela se relaciona implicitamente e explicitamente com uma sociedade democrática. Ela está em todos os campos. Tá? A sociedade democrática ela tem que ser baseada no conceito de tolerância. Tá? Então, toda vez que a gente fala de tolerância, a filosofia vai reconhecer sempre a necessidade de se pensar livremente. Então, tolerância está muito relacionado com a questão de liberdade de pensamento. Tá? Quando a gente chega mais ou menos no século XVIII, a religião, então, ela começa a ser transportada mais para uma vida privada e a tolerância vai ganhando uma relevância maior do que a própria religião, tá? Então, essas questões de convivência, elas acabam se resolvendo, né? A convivência e as confissões religiosas. E aí nós vamos ter algum tipo de limite que, de certa forma, não necessariamente estão relacionados com as questões filosóficas fundamentais, tá? Mas a gente reconhece a tolerância que ela é indispensável para a convivência harmônica da sociedade. Sem ela, a sociedade não consegue viver de maneira harmônica e não se desenvolve, não cresce, não se estabelece. Algo muito claro, tá? Dentro da sociedade. Então ela é importante para a busca da verdade. Posso passar? Eu passei e nem perguntei. Não, Já tinha tio. marcado? Pequenininho.
Passando, hein? E aqui nós já temos aqui algumas das nossas atividades. Não vai dar tempo para a gente começar o próximo capítulo. Então, deixa eu só... Espera só um pouquinho. Peraí. Peraí, gente, travou aqui o... Vão respondendo essas atividades aí, no final do capítulo. Enquanto eu tento voltar aqui, peraí. O primeiro questionamento que nós temos aqui na atividade, né, ele nos fala assim, né? Como você viu, há três sentidos básicos ou fundamentais da tolerância, né? Um teológico, um político e sociais. O que eles têm em comum? Tentar fazer uma relação aqui entre essas situações. Gente, o principal ponto em comum entre esses três, vamos dizer assim, três sentidos pela básicos, diferença, né, para a formação da nossa sociedade, seria aquela tentativa da gente, ou seja, esses três pontos convivendo de maneira harmônica, eles nos traz uma sociedade bem estruturada, ou seja, uma sociedade, a base de uma sociedade harmônica, ela só se constrói se houver uma relação entre esses três sentidos, né? Ou seja, o teológico, o político e o social. Ou seja, nosso livro ele valoriza muito isso, né? Essa relação, ele fala aí, muito importante com que haja um ponto de contato, de coesão entre esses sentidos, de equilíbrio. Então, para que a sociedade ela seja harmônica, tem que existir essa relação entre o teológico, o político e o social, né? Essa relação controlada, bem estabelecida. Vou aproveitar enquanto vocês respondem aí para eu fazer a chamadinha aqui. Começando pela primeira série A, tá? Ana Gabriele. Presente. Ok, Ana tá aí. Ana. Arthur Pandolfi. Presente. Arthur. Presente. Bianca. Presente. Professor, tô aqui. Bianca.
Presente. Mas, gente, o microfone não tá funcionando, não? Tá bom, Arthur. Bianca. Ok. Gente, fala um presente para mim no microfone. Facilita o processo. Henrico. Ué, peraí. Ah, tava bloqueado aqui. Oi, agora sim, agora foi, gente. Henrico. Esté tá aí que eu vi. Henrico não respondeu. Flávia. Flávia. Gente, o som de vocês não tá saindo aqui, não. Alguém tenta falar alguma coisa aí. Oi, Frank. Tá me ouvindo, Frank? Ela não tá conseguindo ligar o microfone. Oi. Será que meu fone tá silenciado? Alô? Espera só um pouquinho, gente. Eu não tô escutando vocês. Agora eu acho que eu vou. Alguém fala alguma coisa? Oi, alô. Ouvi. Agora eu vi. Boa, boa. Henrico, tá aí, então? É porque eu não tinha escutado. Não. Tá, não. Henrique, acho que não. Flávia. Eu tô aqui, Fran. Ei, obrigado. Gabriel Dazi. O microfone do Daz não funciona não, tio. Não funciona. Dazi tem tudo e não vai ter um microfone, gente. Ele não tá aqui, mas ele consegue falar sim, Pedro. Gonçalo. Acho que é a câmera dele que não funciona. Gonçalo tem tempo que eu não vejo. Gustavo. Aqui. Laila. Eu. Lívia. Lívia tá aí que me falou. Lucas tá ali. Marina também já vi. Matheus Uneida. Eu. Opa! Murilo. Eu. Pedro Henrique Buffon. Presente. Pedro Nunes. Aqui, Frank. Rafael Cesana. Rafaela. Bóbio. Rânia. Já tá aqui, tio. Quem tá aqui? Tô aqui, tio. Ele. Sara Andrade. Tô aqui. Gripa. Presente. Amanda. Aline. Primeiro beijar, hein? Presente. Ana Clara. Presente. Antônio Felipe. Antônio. Aqui. Arthur Machado. Beatriz. Caio. Presente. Tá aqui, Cassiana. Presente. Davi. Diego. Eduardo. Presente. Eric. Isadora. Eu. Júlia Piana. Presente. Júlia Kozlop. Lara. Presente. Lorenzo. Presente. Luiz Felipe. Maria Eduarda. Maria Luísa. Presente. Matheus Celestrini. Presente. Pedro. Pietra.
Samuel, Vitor Presente. e Júlia. Presente. Franklin, o Diego tá também. Diego, tá? Tá. Espera só um pouquinho, gente. Oi, Carla, eu tô em aula. Tá calmo, querido. Desculpa, Tá vou bom? te mandar uma mensagem, Tá, tchau. Beijo, tchau. É a pedagoga, eu acho que ela pensou que eu não tinha aula agora, mas eu tenho. Ok, vamos lá. Tranquilo, gente. Então, essa questão número 1, exatamente sobre essa ideia das relações, né? Ou seja, elas só podem, elas são importantes, ou seja, esses 3 conceitos, para que a sociedade possa viver de maneira harmoniosa, tá? Vamos lá tentar ver o número 2. Fala assim, ó, como Santo Agostinho, como Santo Tomás de Aquino compreende a tolerância, né? E qual seria a diferença entre permitir e autorizar? Conceito que nós vamos entender, né? Ele vai dizer que a tolerância é muito importante para que a gente possa evitar um algo maior, um mal maior, vamos dizer assim, um algo maior não, um mal maior, tá? Ou seja, isso não quer dizer que o mal está autorizado, tá? Mas que, querendo ou não, e nem que ele poderá ser tolerado ou permitido. Então, a tolerância é importante para evitar uma maldade maior. Ele vai entender e vai construir muito o seu conceito assim, tá? No número 3, nós vamos ter um destaque aí de duas perguntas em relação ao John Locke, né? Ele fala assim, ele vai escrever muito sobre tolerância. E aí, nessas guerras religiosas, que foram onde se desenvolveram as revoluções burguesas, né, entre católicos e protestantes, ele argumenta que para haver tolerância é preciso tomar uma atitude básica. E pergunta que atitude básica seria essa? A atitude básica de John Locke, gente, é a separação entre Estado e Igreja. Para ele, sem isso, não tem tolerância. Ok? Então, o básico para ele é a separação dessas duas. E depois ele fala quais devem ser os valores públicos fundamentais, segundo Locke. E aí, para ele, esses valores, que eles são chamados de bens civis, seria a liberdade, a saúde e, principalmente, o direito à propriedade. Tá? Principalmente isso. Sem direito à propriedade privada, que o Estado tem a função de preservar. Tá? Depois nós temos 2 questões objetivas. Depois, nós temos aqui na questão 6, que fala assim, olha, acerca da questão da tolerância nas filosofias de Voltaire, de Edmund Global e Stuart Mill, responda aos itens a seguir. Qual argumento de Voltaire usa para mostrar a necessidade da tolerância? Né? Que argumento é utilizado por Voltaire? E aí o principal argumento utilizado por ele é que é importante sermos tolerantes porque todos estamos suscetíveis ao erro, né? Então, se nós erramos e acertamos, automaticamente a gente precisa do controle disso, tá? Dessas 2 situações. A nossa aula já está acabando, vocês vão terminando as nossas atividades, ok? E aí, na semana que vem, depois a gente envia o gabarito no Alunos Book, e qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana. Tchau, Franklin. Tchau, tchau.